Honestly, what the f*** are we doing here? What a fucking idiot! This is unacceptable! What a stupid guy, he closed me the door. What a legend, what a legend. What a stupid action! Just break this to me. I'm going home. Come on! Yes! Yes! What a year, guys! What a year! Feitoria! Começando mais um Carreteiro Fórmula 1, seu podcast favorito de Fórmula 1. Espero que também o seu primeiro podcast de Fórmula 1. Esse aqui é um projeto da Carreteiro Produções e eu sou o Fanny Weber e comigo está, nesta volta de apresentação do programa, Rodrigo Azevedo. Aquecendo os pneus, né? E bem na manha como foi a prova do México, né? Tranquilinho ali, sem muita pretensão para alguns, só cumprindo tabela para outros, só atrás de recordes para os mais fominhos. Falaremos de recordes hoje também, né? Opa, muitos recordes. Em breve falaremos de recordes, Rodrigão. Espero que esse programa para os ouvintes seja um pouquinho menos chato também que a prova do México, assim. Ah, pois é. Porque a emoção que podia ter, a Mercedes explodiu. Mas enfim. Falaremos em breve sobre isso, porque primeiro eu tenho que avisar os nossos ouvintes, Rodrigo, que o Carreteiro Fórmula 1 é um podcast gravado aqui no formato de live, nesse canal roxinho que você está assistindo, e depois vai lá para o canal vermelhinho, entendeu? Então aqui no Jogando Coisas EF, você vê o ao vivo, e lá no vermelhinho é em canal Carreteiro, que daí sim é uma casa, nossa casa própria, de não estar alugando espaço para ninguém, e que normalmente nas quartas e nas quintas tem alguma coisa. Ou gravação do podcast, ou a livezinha da gente jogando F1 Manager, certo? Lembrando também que o podcast vai para as plataformas de áudio, né? Então tu pode ir no Spotify, pode ir no seu aplicativo favorito de áudio, e não importa em que plataforma você estiver, não esquece de seguir, dar sininho, se tiver opção de nota, dá nota, se tiver opção de joinha, dar joinhas. Bom, acho que é isso, todos os recados, né? Já mostrou na tela as fotos dos pilotos, os compostos e tudo mais. O grid de largada. O grid de largada, e agora vamos para o primeiro assunto deste podcast, Rodrigão. Agora é o momento que passa aquele carinha correndo com a bandeira lá no fundo do grid. Atrás, assim, do safety ou do Magic Car, assim, né? Inclusive, é isso, né? Inclusive, aquele cara é o cara que tem o emprego mais massa que tem, que é o de correr com a bandeira no meio da pista atrás de todo mundo. Aquele cara deve ter alguma outra responsabilidade durante a corrida. Não pode ser só passar lá atrás com a bandeira, né? Não, eu queria até, assim, se for um Stewart normal, eu até queria saber se ele é um Stewart, assim, tipo assim, se eles fazem sorteio no paletinho, assim, sabe? Tipo, quem é que vai correr loucamente, assim? Entendeu? Deve ser o cara que faz a bandeira ali perto da linha de chegada, sei lá. Não, com certeza. A bandeirada final geralmente é um convidado, né? Mas esse aí é o tipo. É o cara da bandeira azul, verde, amarela. Isso. Deve ser o cara da bandeira sempre da última curva. Ele passa correndo lá, depois que ele passa correndo, ele vai pra última curva, vai pro lugar dele lá. Exatamente. Bom. Vamos lá, Rodrigão. Primeiro assunto, que é ainda assim falando de Max Verstappen e o seu duplo recorde no México, né? 14 vitórias na temporada e também o maior vencedor do GP mexicano. O que dizer do menino Verstappen? É o mais recente fenômeno da Fórmula 1, né? Cara, é o homem do momento. É o homem de buscar recordes no momento, né? Acho que é o homem da hora. Posso estar falando bobagem, provavelmente esteja, mas hoje tem 3 pessoas na Fórmula 1 aí que estariam em mais evidências, assim, buscando recordes, né? O Alonso pelo tempo de Fórmula 1, o Hamilton... Já que o Kimi aposentou, né? Exatamente, o Kimi aposentou, né? O Hamilton pelo tempo e por ser multicampeão, né? E o Verstappen, que é o cara da hora aí, que tá empilhando recordes e cada vez buscando mais e com potencial aí para inclusive buscar, igualar, passar Hamilton e Alonso em alguns deles, né? Porque tem muita lenha para queimar ainda. Já conquistou muita coisa, certamente tem
tem muito mais tempo aí para conquistar e tudo mais, e enfim, né, esse recorde, o de maior vencedor no México, Uhum. é uma coisa que naturalmente outro piloto pode ter, né? Agora, maior quantidade de vitórias na mesma temporada, isso aí assim, tem que ser um cara bom, tem que pegar uma equipe que tá muito bem, que é o caso da Red Bull esse ano, né? Sim. Então esse recorde aí é um que pode ser que seja difícil de ser batido de novo. E um cara que tem que ter um companheiro. Eu não quero falar mal do Checo, né? Mas, tipo assim, né? Tipo Que assim, não um esteja no mesmo companheiro. nível. Não tá nem no mesmo nível, assim, sabe? Exatamente. Tipo, Claro, porque é se tu tem um o carro Schumacher bom não tem. É que assim, o Schumacher não tem esse recorde. Porque na época dele não se corria 22 vezes num Sim, não ano, tinha né? tantas corridas, né? Entendeu? Era Era 16. 18 no máximo. O ano eu acho que com mais foi 18. Uhum, Mas a média era 16. isso aí. Então, tipo assim, tu não tem, né? Tipo, tu vai perder só 2 no ano? Não Sim. vai, entendeu? Então, tipo, era muito diferente que hoje é, né? E na época do Hamilton era tipo assim, o Hamilton, o Nico, e depois tinha o Bottas, que é um bom piloto, entendeu? Uhum. Pô, E, sem dúvida. e fora os anos que daí a Ferrari tava bem, que daí era o tio Kimi e o Alonso disputando Sim, contra aí ele, tinha né? mais 2 disputando com ele, né? Exatamente, assim, então então assim, o Hamilton ainda não deu, por mais que a Mercedes teve um grande ano de dominância, uma quantidade grande de dominância, assim, não foi uma dominância de, tipo assim, a gente venceu 22 corridas, né? Sim. E ainda assim, na época do Hamilton tinha menos corridas, né? Era tipo 20, tem ano com 21, mas nunca foi 22. 22 é coisa moderna, assim, né? Sim. A Mercedes, ela sempre, tu falou bem, cara, a Mercedes sempre tinha ali alguma concorrência batendo de frente, né? No ano passado, por exemplo, a própria Red Bull, né? Mas, Uhum. enfim, 2020, 2019 já, a Red Bull querendo incomodar e tudo mais. Mas esse É que ano, você se lembra demais do ano de 2016, entendeu? a Red Bull só perde se, cara, acontecer, quebrar o A carro. partir de, sei Entende? lá, a partir da 8ª corrida foi assim. Exatamente. Entendeu? E nas primeiras foi justamente o que aconteceu, né? Quebrou o carro, né? Ficou, enfim, o Exatamente. motor deu problema e tudo mais. Mas o nível que a Red Bull alcançou esse ano é isso. Só não vence se acontecer alguma coisa extra, sei lá, extra campo, diria no futebol, né? Extra Exatamente. pista. E daí a gente tá falando da Mercedes, né? Que eu falei assim, que a gente lembra muito do ano de 2016 da Mercedes, né? Que daí, tipo assim, a dominância foi, claro, daí foi pica, né? Uhum. Foi tipo, o Nico, depois aquele ano foi Nico, Hamilton, e terceiro eu acho que foi o Ricardo. E daí, então, tipo assim, sabe? Mas era, tipo assim, uma diferença de pontuação muito grande. Eu acho que nesse ano o Ricardo ganhou 2 corridas, sabe? Tipo assim. Eu acho que a gente podia até olhar depois, comparar o Campeonato de Construtores de 2022 agora versus o 2016. Né? Porque Isso é fácil. foi algo semelhante, né? A superioridade da Mercedes em 2016 foi semelhante a essa superioridade que a Red Bull está tendo hoje. Tá tendo hoje, exatamente. Então agora o menino Fanny, com toda a sua desenvoltura de pesquisar on the line. Eu sou a máquina da pesquisa veloz, assim, tá ligado? E se eu não pesquiso rápido, Rodrigão, eu ainda consigo fazer um enrolamento bom. Como tu tá fazendo agora, né? Como eu tô fazendo agora, entendeu? Exatamente, assim, eu tenho uma habilidade, por causa que eu já tô na Wikipédia certa, tá ligado? E eu vou te dizer que a Mercedes vence essa batalha aí por causa dos pilotos do ano. Ó, Mercedes 2016, tá? Uhum. 765 pontos. Red Bull 2022, 696 pontos. Uhum. Tem mais 2 corridas ainda. Tem mais 2 corridas. Tá, mas vai pegar... vai ter que fazer 2 dobradinhas ali, né? Bota mais 50 pontos aí, 2 vitórias do Verstappen.
do Verstappen. 2 vitórias do Verstappen. Bom, se fizer mais 2 dobradinhas, faz mais 100 pontos e passa. Passa. Exato. Mas é isso. Muito semelhante. Independente de quem fique na frente, a Sim. superioridade muito próxima. Só que, claro, né? É um grande prêmio a menos, né? Em 2016 são 21. Então, tipo assim, já temos um grande prêmio a menos. Para ficar bom para todo mundo, então deixa a Red Bull com maior pontuação esse ano e a Mercedes com melhor aproveitamento em 2016. Aí todo mundo fica feliz. Mesmo assim, não tem os 2 anos assim. Então, mas a gente lembra muito desse ano, entendeu? E é realmente o Ricardo, eu tava lembrando. E aqui, ó, vamos pegar o Ricardo, ficou em terceiro, tá? Vamos ignorar Ferrari aqui, Ferrari não, Mercedes e tal, e só quantos pódios o Ricardo tem nesse ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pódios e 1 vitória. Tá. Então, imagina, cara, tu ficou em terceiro do campeonato com 1 vitória. Né? Todas as outras vitórias foi ou da Mercedes ou... e o Verstappen ganhou uma também. Então, a Red Bull tem 2 vitórias. Tem 3 vitórias, né? Verstappen... É que esse ano também de estreia do Verstappen é desgraçado, porque o Verstappen, ele estreia na Espanha, tá? Na 5ª corrida do ano. Porque o Kvyat é uma merda, basicamente isso. E daí, o que aconteceu? O Ricardo tava metendo quarto, 11º, e daí o Verstappen entra na equipe, o Verstappen ganha a primeira corrida na Espanha, e o Ricardo ficou em quarto de novo, entendeu? Daí na próxima corrida o Verstappen quebrou, e o Ricardo meteu o 2º lugar. Então, tipo assim, e daí eu acho que o Verstappen ganha mais uma no ano. Não ganha, mas faz faz mais pódios que o Ricardo, mais ou menos, também não faz tanto mais pódios, mas enfim, mas eles, tipo assim, o Verstappen é ridículo desde 2016, sabe? Ele não é... Ele tava correndo na Toro Rosso e tal, fazia um monte de cagada, mas fazia um monte de cagada mesmo. Ele demorou para amadurecer, assim. Ele correu uns 2 anos fazendo pior que o Mick tá fazendo hoje. Sim, com a equipe bancando, né? Mas certamente sabiam do potencial, né? Mas não, isso que tu fala... sabiam, com certeza sabiam, porque ele não fez F2. Sim. Isso que tu fala... Ele pula da F3 direto para F1. Sim, isso que tu falou é importante, porque ele chega na Red Bull já fazendo frente para um piloto experiente que estava na equipe há mais tempo, né? E que é da academia da Red Bull também, que é do Ricardo, né? O Ricardo não é bem da academia da Red Bull, né? Mas mas ele foi, tipo, mas é que não é bem a academia Red Bull. Ele entra na Red Bull já velhaco, entendeu? Eu achava que ele tinha se formado. Não. Velhaco que eu digo assim, mas assim, ele tava correndo, tava correndo na Austrália, já tinha feito Fórmula Renault, já tinha feito todas essas outras fórmulas de base, assim. Ele não fez aquele Red Bull Young Drivers, até porque eu acho que é mais jovem, né? É mais recente que ele. Mas ele entra ele começa a correr na Toro Rosso estamos em 2015, em 2016, eu acho que em 2013 ele entra na Toro Rosso. Não, em 2013 eu acho que ele tá na Hispânia. Mas vamos deixar para falar de Ricardo depois. Sim, mas enfim, tudo isso só para dizer que, tipo assim, o Verstappen é um ótimo piloto, cara. Sim. Tipo assim, primeiro ano dele numa equipe competitiva, primeira corrida ele vence, tá ligado? Claro, é a corrida que o Hamilton dá que o Hamilton e o Rosberg se batem e ficam fora da corrida? Mas não importa, entendeu? O cara foi onde começou toda a treta, né? Na verdade, foi o estopim da treta, né? Foi o estopim da treta. E essa batida aí na Espanha em 2016 é o estopim da treta mesmo. Essa foi a gota d'água, digamos assim, para quebrar os pratos mesmo e ficar cada um para um lado e tudo mais. Não aguento mais esse cidadão, tá ligado? E que deu um tempero pra temporada, né? Porque, porra, se não fosse isso, meu... A Mercedes, do jeito que tava na frente, fosse só um piloto tendo preferência ali, sei lá... Cara, mas é que ia ficar a mesma coisa que a Ferrari tentou fazer com o Leclerc
E o Sainz. E o Sainz esse ano, e capaz de não fazer, só que com um carro muito dominante, né? Foda que a Ferrari não tinha, né? Mas eles tinham que. A equipe ia ter que tentar escolher um piloto. E, pra mim, é claro que a Mercedes escolhe o Hamilton e o Nico fica puto, tá ligado? Tipo Sim, isso, sim, né? sim. Até porque o Nico tava mais tempo que o Hamilton na equipe, né? Mas, enfim. E, cara, eu quero ainda só falar alguma coisa do Verstappen, que assim, venceu 4 GPs, né, do México. E venceu 4 GPs do México, a gente falou na semana passada, não de GPs assim que tipo assim, não era uma vitória certa, né? Não era uma vitória ganha, não é tipo assim, ele tá com um carro dominante quando ele venceu, que nem tava esse ano, entendeu? Sim. Ele venceu o GP do México, assim, em condições de carro de segunda força, de terceira força até. Então é interessante, assim, sabe, essa conquista do Verstappen, né? Tipo assim, não é só tipo assim, tamo aí de boa, tá ligado? Foi tipo assim, pô, tá, 21 e 22, beleza, assim, que foi quando ele venceu, né? Mas assim, 17 e 18, ele, pô, tava no segundo ano de Red Bull e no terceiro ano de Red Bull, né? Ainda assim também fazendo muita bobagem, né? Mas, pô, Se firmando. se firmando, fazendo tempos melhores que o Ricardo, que era companheiro de equipe dele na época. Então, sendo bem competitivo, assim. Pô, fez 2 dobradinhas, né? 17, 18 e agora 21, 22. Parabéns pro menino Verstappen. Olha, o maior vencedor do Autódromo Hermano Rodrigues. Gosta quando eu hablo espanhol? Castellano? Espanhol de la Fórmula 1. Espanhol de la Fórmula 1 é o Carlos Sainz falando em inglês, que é mais ou menos assim, Rodrigo. Cara, Vamos adiante. Vamos adiante para a Mercedes. Agora vamos falar a Mercedes na estratégia desse GP, né? Que, cara, eu não sei se faltou um pouco motor, tá? Eu li umas matérias, faltou um pouco de motor, mas essa estratégia de pneus aí, eles podiam ter pensado depois o que ia fazer melhor. Sim. Mas, independente de estratégia ou não e tudo mais, eu acho que foi um grande prêmio aí para consolidar o trabalho que a Mercedes veio fazendo de recuperação esse ano, né? Sim, isso sim. E, pô, conseguir aí mais um pódio, é o 4º seguido? Seguido, eu não lembro se é o 4º, cara. Tá, mas vamos ver aqui. Teve na sequência. Dá uma pesquisada aí pra nós. Mas só continuando, né? Segundo e 4º lugar, né? Se tu for pegar o histórico aí da Mercedes nas últimas corridas... o seguido é só Estados Unidos e México agora. O Japão não teve pódio. Então ficou sem o Japão, mas eu acho que antes do Japão então teve 2 na sequência, então pode ser que eu tenha me confundido por isso. Não, Singapura também não teve. Daí na Itália, mas daí é do Hamilton ou da Mercedes tá falando? Da Mercedes. Da Mercedes. Falando Mercedes, Mercedes. É que daí a sequência de, se eu não me engano... não, porque daí na Holanda e Itália teve sequência também, mais umas 2 sequências, só que na Bélgica não rolou, na Hungria teve uma dobradinha de 2 terceiro, na França teve também igual, na Áustria, na Grã-Bretanha teve 4, teve 5, 6... a maior sequência de pódio deles são 6, do Azerbaijão até a Hungria. Enfim, eu tinha a impressão de que na reta final agora eu tinha tido uma sequência também, mas tu me corrigiu. A questão é que, cara, dá pra ter uma esperança aí de que ano que vem a gente vai ter um concorrente pra Red Bull de novo, né? Porque a gente sabe que a Ferrari vai ferrariar, né? Eu não tenho esperança de que a Ferrari vá fazer frente aí como grande, enfim, nos tempos de Schumacher, assim, sabe? Sim. Eu não consigo levar fé na equipe agora porque eles têm apresentado, né, cara? Enfim,
Sabe quando tu vê que não parece que não dá liga? É o que parece. E aí, para fazer frente para Red Bull, não adianta, cara. É esperar que a Mercedes volte a ter um bom projeto e, pô, ia ser massa ter um outro campeonato competido como foi. Competitivo, enfim, como foi em 2021, né? Sim, E sim. tomara que ano que vem a gente É mais consiga ter interessante isso. pra gente, né? Tipo, porque, honestamente, assim, tu tá no Japão, que é, tipo, 5 corridas pro final, e Uhum. tu já tá com o campeão Sim. certo, assim, sabe? Tipo, é bem barra astral, né? Tu sair de uma temporada onde o campeão foi definido na última volta e tu ir Exato. pra uma temporada que foi definido o campeão com 5 corridas de antecedência é É uma diferença, né? É uma diferença de é uma produto. regressão, assim, né? Mas, enfim, cara, pro ano que vem, cara, a Mercedes, em tese, já tá trabalhando há algum tempo já no carro do próximo ano, né? Sim. Claro, muita coisa do carro desse ano já vai ser aproveitado pro carro do ano que vem, mas em paralelo a gente sabe que já rola projetos Não, e... e a vantagem do carro já ter sido acertado o carro esse ano, Uhum, né? Dá uma boa perspectiva pro próximo ano, tá ligado? sim. Inclusive, cara, essa semana eu tava. Não lembro se eu tava lendo ou se eu tava assistindo um vídeo que a Mercedes estava cogitando, dependendo dos resultados que ela tivesse, aí agora nessa reta final de campeonato, estava cogitando abandonar para o ano que vem o modelo de carro esse sem sidepod Uhum. e voltar para um modelo tradicional com sidepod e tudo mais. Mas me parece que conseguiram ajeitar, né? Eu acho Pois é. que com o tempo aí de desenvolvimento que vai ter agora até o ano que vem, talvez eles sigam com esse conceito aí, porque, pô, aí seria um ano jogado fora praticamente, porque muda todo o conceito do carro, né? Tá certo que no início do campeonato tava um horror, tiveram que trabalhar muito em cima, mas talvez mudar todo esse conceito de uma forma tão abrangente assim, ia regredir o carro e talvez não conseguisse fazer frente ano que vem, né? Mas que bom, cara, eu torço sempre por mim, assim, quanto mais equipes estiverem na ponta ali e tudo mais, a própria Alpine vem bem, vem conseguindo alguns resultados ali, vai estar com os pilotos, o time todo francês ano que vem e tudo mais, Uhum. né? E eu queria de verdade que a tua querida McLaren também conseguisse dar uma melhorada pro ano que vem, né? Mas, enfim. Acho que o próximo ano até o carro pode ser acertado, assim. Uhum. Mas acho que a McLaren próximo ano vai sofrer com o mesmo problema que está sofrendo esse ano, que é tipo só um dos pilotos fazer pontos. Então, tipo, Sim. porque o Sim. Piastri, primeiro ano do Piastri, a não ser que o Sim. Piastri seja um gênio, a gente não saiba, Pô, é difícil, assim, sabe? É difícil conseguir. isso a gente falou já na outra semana, né? A renovação dos pilotos pro ano que vem, né? Então É. é um tempero a mais pra temporada. Até te falando aqui, voltar falando da Mercedes, assim, daí, pô, o que aconteceu foi o seguinte, a Mercedes larga com um pneu macio, ou não, larga com pneu médio, agora não lembro se ela largou com macio ou largou com médio, e mete o duro. Eu acho que ela larga com macio e mete o duro, enquanto a Red Bull larga com o médio e mete o macio depois. E daí meio que ficou, sabe, e os pneus da Red Bull rendendo, e também, claro, o Verstappen com uma vantagem gigantesca na frente, podendo economizar todo o pneu, né? A diferença do carro dele é muito gritante pro da Mercedes. Só que a Mercedes tinha uma expectativa muito grande com essa corrida, por causa que, pelo estilo do carro e tal, que a altitude fosse favorecer um pouco. E não foi o que aconteceu. O Hamilton reclamava de o carro estar apresentando umas perdas de potência, que era a falta de oxigênio no ar mesmo. Que daí, quando ele dava aquela acelerada a mais, não tinha ar para sugar, Sim, e daí o turbo sofria, basicamente foi isso. E daí o carro dava um zum, sabe, que quando falta combustão, né? Uhum. E fora essa opção de pneu. Só que daí tu pensa assim, pô, como é que não foi um
pelo menos 2 caras da Red Bull no pódio, né? Uhum. Por causa que alguma coisa aconteceu com o Pérez, né? Não, o Pérez foi até pro pódio, Sim, mas assim, foi terceiro. mas assim, não, Por que não foi dobradinha? não se distanciou tanto do Russell e não buscou o Hamilton nunca, né? Uhum. Então, tipo assim, por que teve? O que aconteceu? Será que o carro do Verstappen isoladamente é tão melhor assim? Pode acontecer, né? Cara, eu vou te dizer que o nome disso é piloto. E eu vou te dar dados disso. Uhum. Eu vi essa semana uma análise de um cara aí que acompanha a Fórmula 1 no YouTube. O Verstappen, ele, desde que ele botou o pneu duro para ir até o fim, ele fez o mesmo segundo do tempo em Sim. todas as voltas, exceto uma delas. Que foi uma volta que teve safety car virtual, bandeira amarela, alguma coisa assim. Acho que foi quando teve alguma coisa que teve que diminuir o ritmo. Fora isso, ele cravou o mesmo tempo praticamente em todas as voltas, na mesma casa do segundo. Então, cara, isso aí não é só equipamento, né? Isso aí o cara é a regularidade do piloto. E eu acho que ele tava, tipo assim, meio que controlando ainda, assim, não. Eu acho que se ele quisesse, é possível. sabe, por causa que ele tinha uma vantagem considerável e meio que, sabe, não tinha por que ele ficar pisando, tentando fazer Claro. volta rápida em cima de volta rápida, né? Só o Senna tentou fazer isso e bateu o carro. E né? bateu o carro em Mônaco. É. O carro da Red Bull, sim, ele consegue poupar pneu, ele tem um equilíbrio que permite isso, né? Mas o piloto faz a diferença também. Tanto é que o Pérez não conseguiu acompanhar o ritmo, não conseguiu buscar o Hamilton, né? E aí é aquilo que a gente fala, que também fez diferença no piloto, né? Porque é o Hamilton. Né? Sim. Então, assim como o Russell também não conseguiu acompanhar o ritmo, buscar e tudo mais, né? Então tem esses fatores aí. Mas eu achei bem curioso esse fato, assim, de que, óbvio, a Red Bull permite com que o desgaste do pneu seja menor, mas a constância também do Verstappen permitiu com que ele conseguisse ter esse ritmo do início ao fim, né? Não, como tu disse, não ficar tentando fazer volta rápida e chegar no final da corrida sem pneu e tendo que se virar para conseguir chegar na frente. Chegou inteiro no final, né? Sim. Tipo, fez o que quis. Porque se o Hamilton desse, sei lá, começasse a tirar tempo e tal, ele ia aumentar o ritmo e deu, tá ligado? Sabe? Uhum, exatamente. Ele ia aumentar de voltar com a distância, assim. Tanto que quando o Hamilton tava um segundo e pouco e ele economizando pneu, porque ele tava com pneu macio, uma hora o Horner chega assim, olha, o Hamilton não tá descolando porque ele tá pegando o teu vácuo aí, porque tá, tipo, tá mais de um segundo, mas mesmo assim ele tá pegando um vácuo. Então tu dá um gazinho aí pra abrir distância. Sim. E é tipo assim, quando o cara fala isso, é tipo assim, meu, tu tá escolhendo o que tu tá fazendo. Sim. Sabe? Isso. Então, tipo assim, é essa coisa. Mas tipo assim, é isso, tipo, ele corre muito bem, tá ligado? O Verstappen não tem nem o que dizer. Assim como o Hamilton corre muito bem. Na época que o Hamilton tava na posição que o Verstappen tava, ele também fazia as suas, né? Uhum. Então, tipo assim, a gente tá vendo assim como é que a gente tá vendo a história sendo escrita, literalmente, inclusive, porque, né, com 2 recordes aí do Verstappen nesta prova. Mas sim, ficou um segundo e um quarto lugar, achei que tá muito bom, e a Mercedes e a Ferrari que se cuide, né? A Ferrari que se cuide. Falando em Ferrari... Exatamente. Tu viu que o meu gancho é genial, né? O meu gancho é genial, né? Falando em Ferrari, Rodrigão, a Ferrari, então, começa a temporada com a Ferrari que começa a temporada como uma divisora de um protagonista, agora virou uma coadjuvante, né? Que, cara, eles não fazem nada mais, sabe? Estão muito aquém, muito aquém. O Pérez já é segundo lugar no negócio de pilotos, né? Passou o Leclerc.
E se continuar rateando, o Russell passa o Leclerc também. Eles desistiram de correr. Leclerc O que tu se acha cuide, disso? né? Pô. Cara, é uma pena, né? Eu vou me repetir, eu falei antes que eu gosto muito de. Eu gosto muito que o campeonato seja competitivo, quanto mais equipes em alto nível, melhor pra mim, né? E no início do ano eu achei que a Ferrari ia ser o. Eu pensei assim, pô, Red Bull conseguiu ano passado vencer o campeonato de pilotos e não vai ter folga esse ano porque a Ferrari já vai vir por cima também, porque a Ferrari prometeu muito nos testes, né, no início do ano. Uhum. E, pô, não confirmou absolutamente nada, né, cara. Se o Leclerc bobear ali, ele perde a terceira colocação no campeonato também, né. É que, tipo assim, mas até vou avançar um pouco aqui. Sim. Tipo assim, essas 3 equipes que estão em terceiro primeiro lugar aí, nenhuma precisa do dinheiro da premiação também, né? Sim. Então, pra eles, assim, não faz diferença eu ficar, além do ego, né? Não faz Sim. diferença eu ficar aí, tipo, em primeiro, segundo ou terceiro, né? Para uma Alpine e pra McLaren, ele faz. Mas pra eles não faz, né? Eles têm muito dinheiro. Então, tipo assim, a Ferrari falou assim, ó, eu vou abrir mão do meu segundo lugar, eu vou tentar fazer o segundo lugar, mas vou abrir mão dele para desenvolver carro para 2023. Uhum. E me parece que é muito isso, assim, mas é que acabou que tá muito vergonhoso, meu. Pô, o Russell tava uma caralhada, terminou 48 segundos do líder. E o Leclerc terminou a 9 segundos dele, sabe? Em quinto. Tá certo que essa corrida aí, o Ricardo que tá em sétimo já tinha tomado volta já, né? Essa corrida é bizarra, né? Tipo assim, maluco em sétimo lugar, o maluco pontuando tomou volta. Mas assim, sabe? Pareceu que ficou uma distância, né? Tipo, era a McLaren, a Mercedes e a Red Bull, as 4 lá na frente, Uhum. né? E ainda assim, bem espaçadas uma das outras. E daí as outras, tipo assim, 40 minutos depois, assim. Achei bem interessante. Não sei, acho que pode ser, a altitude pode ter influenciado, assim, né? Mas achei bem curioso esse sentido, assim. Pô, o Ricardo na McLaren em sétimo lugar tomou volta. Eu não tinha pensado na questão da altitude, mas faz sentido o que tu falou, né? E cara, é o que mostra a diferença, né, entre as equipes e a diferença de qualidade de equipamento e etc. E acaba que isso, no fim das contas, parece que é 2 categorias, né? Parece aquelas corridas de, sei lá, de endurance, que tu tem 3 categorias, 4 categorias correndo na mesma corrida, né? Sim. Então eu não vejo como atrativo isso, né? Não é legal. Mas foi uma exceção esse ano, né? E enfim, alguma coisa levou a isso e não tem se repetido durante o ano. Eu vejo como um ponto fora da curva, assim, né? Mas isso foi uma das coisas que tornou o Grande Prêmio chato, né? 2 pelotões, 3 bem espaçados e E bem definido nesse espaço, né? não tendo a possibilidade de ter mais competição entre eles, né? E enfim, cara, eu ainda vejo como um ponto fora da curva, assim, não tá tão desgraçado assim o grid pra ter essa diferença em outras corridas. Tipo assim, o que eu espero é que, assim, o que eu queria é que, assim, eu queria que a corrida no Brasil daqui 2 semanas fosse bem mais interessante do que foi a do México. Não me parece que vai ser, sabe? Pois é, cara, eu tenho a impressão de que no Brasil sempre rola uma corrida boa, né? E mesmo não tendo ainda aí a competição nem para campeonato de pilotos, nem para campeonato de construtores ainda tem alguma coisa em jogo ali justamente daquele pelotão mais intermediário ali, né, das equipes do terceiro em diante. Isso. Do quarto em diante.
Mas geralmente dá uma corrida boa, porque a pista de Interlagos ali, ela tem áreas de ultrapassagem, ela é uma pista larga, não é uma pista estreita. Isso Então, é ela- verdade. O autódromo dos Hermanos Rodrigues, apesar de ser um autódromo mais no estilo clássico, assim, Uhum. as áreas de ultrapassagem elas são bem delimitadas. Bem É tipo a definidas, reta dos boxes lá na casa do caralho, lá, por causa do DRS, e os outros DRS é só de aproximação. Isso. O segundo DRS ali ainda. O Se o primeiro cara- se- DRS, se o o cara cara- tá muito longe no primeiro DRS da reta, o cara do segundo DRS dá uma ultrapassada. Se o cara Isso. ultrapassa no primeiro DRS, no segundo DRS ele distancia. Distancia porque não tem como o outro dar o contra aí, digamos assim. Isso. E basicamente, se tu for ver, o Circuito do México, as possibilidades maiores de ultrapassagem são nas 3 zonas de DRS, né? Porque Nas duas, na terceira zona de DRS não dá pra ela ultrapassar. é curta, a terceira é curta, mas ela sai daquele trecho de média velocidade ali que tem que sair muito próximo, né? Mas, por exemplo, esse trecho de média velocidade seriam curvas que tu poderia ter briga, mas elas são estreitas, tem pouco espaço para poder. Poderia ter briga se os Isso. carros fossem menores de novo, né? Ou se os carros fossem menores, né? É Os outra carros possibilidade. desse tamanho, do tamanho de um sedã, não dá. Isso. Tipo o que a gente viu na Inglaterra esse ano, que chegou a ter 3 carros um do lado do outro disputando curva, né? Então, Exato. esse é o ponto, né? São trechos de média velocidade que permitiria isso, mas a pista não comporta, né? Aliás, a gente podia selecionar depois, no final da temporada, momentos que nos deixam felizes dessa temporada. Isso ia ficar massa, cara. Porque, putz, Silverstone tem Silverstone tem uma das maiores narrações da língua inglesa, né, do automobilismo, Sim. assim, que de recente, assim. Porra, Hamilton vai por fora, é tipo assim, maravilhoso. Espetacular, assim. né? Aquela narração é linda. E, pô, cara, Não isso adiantou de aí nada, é uma mas, baita enfim. ideia, porque a gente vai ter aí 3 meses, 4 meses Isso. sem corrida de fato, né? Vai ter. A gente precisa preparação muito assinar o F1 TV, cara. É muito lindo. Cara, assim, eu tô com a senha do Gabriel, um brother meu, e daí, cara, assim, eu fico viajando nas corridas velhas, assim, daí eu vi que no F1 Manager, em Monza ou no Emília Romana, agora não lembro qual dos dois, tem um recorde, o recorde da pista é do Rubinho, em 2004. Eu fui lá ver a corrida como é que era, assim, que ele venceu essa, assim, putz, não a volta, assim, eu fui ver, tipo, o resumo de toda a corrida, assim. Ferrari F 2004, que é o meu carro preferido de Fórmula 1 no Assetto Corsa. Cara, assim, e é muito bacana, claro, tipo assim, e é um pega legal aquele ano, 2004. Sim. A Ferrari tava dominante, mas tinha um Alonso já aparecendo, correndo, sabe, tinha uns... Eu não sei se o Alonso já tava aparecendo, eu acho que tava, eu não me lembro porque faz tempo que eu vi o vídeo. E tinha uns outros, tinha o Bottas já tava fazendo bosta também, sabe, então tipo Pastor Maldonado, Ralf Schumacher, pô, tinha uma galera legal, Mas enfim, vamos voltar para o presente, porque o passado ele é interessante, mas o passado ele é para outros momentos do ano. Ferrari, então, né, coadjuvante, os tifosi puto da cara, e falando em pilotos que não vão mais correr em 2023, né, vamos falar do piloto do dia, que eu atrasei esse piloto do dia, que era para ter rolado algumas semanas atrás, mas agora o Ricardo deu um gancho pra gente de novo, Daniel Ricciardo, nosso piloto do dia, Rodrigão, porque ele conseguiu o 7º lugar numa corrida improvável, corrida que não... E depois tirar o Tsunoda também, né? Daniel Ricciardo, então, Rodrigão, coisa boa, né? Tem 2 imagens dele ali na pauta, não sei se tu viu essa. Sim, cara, eu inclusive tô com a outra no ponto aqui, se tu quiser eu boto mas a outra é mais irreverente. A outra no ponto é num momento específico que eu vou pedir. Tá. Cara, o Daniel Ricciardo é o seguinte, é um piloto que me agrada demais, assim, acho um cara que é um desses malucos da Fórmula 1, assim, que serve para ser tipo o garoto propaganda, né, Rodrigão? É um rapaz assim que
infelizmente, talvez para a parte midiática da categoria, diz que não vai correr em 2023. Negou a Haas, porque a Haas tentou, negou a Haas e disse, não vou correr, acho que é interessante para mim tomar esse 2023 para pensar e ver o que eu vou fazer, porque 2024 vai abrir uma vaga no grid. Tipo, o cara com a... Essa daí seria a famosa recuada estratégica. Eu acho que é aquela recuada estratégica, porque ele pensou assim, algum desses caras vai fazer merda e vai abrir uma vaga, tá ligado? Uhum. E tipo assim, se eu tiver na Haas, eu vou ter um contrato, tá ligado? Tipo, vai ser uma bosta. Basicamente ele pensou isso, assim. Então é tipo doido, assim, cara. Não sei o que tu acha do Ricardo, assim, mas é um piloto que me agrada. Cara, eu gosto do Ricardo. E eu achava muito estranho a queda de performance dele, principalmente na McLaren, né? Uhum. Até que eu vi uma análise lá, eu até comentei contigo esses dias, né? Eu vi uma análise de que o estilo de pilotagem do Ricardo não teria batido com o carro da McLaren, né? E já o Lando Norris, o estilo dele o carro comporta melhor e tudo mais. Então por isso que o Ricardo teria tido essa dificuldade toda na McLaren, né? Não teria conseguido se adaptar e, enfim, tem passado esses perrengues aí, né? Porque, cara, é impossível, né? O que a gente viu o Ricardo na Red Bull. E... Ele tem garrafa pra vender. Pô, tem, com certeza. E aí depois ainda na Renault, né? Uhum. Já não era um carro como era a Red Bull, né? E ainda ali, sim, conseguiu fazer algumas performances boas e tudo mais. É uma pena, cara. É uma pena que o cara venha para a McLaren com toda a expectativa que tinha dele vir para a McLaren, né? Com toda a expectativa com a equipe, com a tradição da McLaren, né? E o sonho da McLaren voltar às cabeças, né? Voltar a ponta, né? E, enfim, não deu certo o projeto do carro, o piloto não se adaptou ao carro, e aí o outro piloto se adapta e ofusca cada vez mais ele, né? Talvez a última grande apresentação antes desse 7º lugar aí foi a dobradinha da McLaren na Itália no passado. Em Monza, então, né? Isso. Ou seja, Que faz foi mais de um ano. que foi a única vitória do Ricardo depois da saída da Red Bull. Depois da Red Bull, exatamente. Entendeu? Então, tem todo esse contexto assim, cara, mas, pô, é um piloto que me agrada, cara, eu gosto sim, é só a gente recordar tudo que ele fez na Red Bull na época em que a Red Bull não tinha mais Vettel e Sim. ainda não tinha Verstappen, né? Então o cara não esquece, não deixa de pilotar verdade, do dia pra noite. E até assim, só pra deixar assim, pô, e o cara, a gente percebe que ele ainda tem um talento escondido, assim, porque, pô, ele tá num carro que não é o carro ideal, ele não tá adaptado direito no carro, ele tá com um ritmo ruim, e daí nessa corrida ele, pum, manda o Tsunoda longe, porque tava de macio, e daí ele tava mais rápido, o Tsunoda podia ter dado um espacinho, não deu, o Ricardo também forçou uma jogada, se jogou, né, num espaço ali, mas o piloto tem que se jogar também, né? Tsunoda deu a ruim, ele tomou 10 segundos de punição e ele tinha que fazer, então, e ele chegou em 7º lugar a, tipo, 13 segundos na frente do Ocon, Sim. assim, então, né, daí conseguiu, então, tipo assim, pô, tu vê que o cara que conseguiu, apesar disso, assim, superar os problemas foi bem interessante, assim. E um pouquinho da história do Ricardo aqui, né? O Ricardo, a entrada dele da Red Bull, na real, foi em 2009, Rodrigão. Por causa que a Red Bull tava promovendo ali no circuito de Jerez, tá ligado? Aqui da Espanha. Jerez de la Fronteira? Jerez, exato, Jerez. Porra, é óbvio, na Espanha, por que eu não fiz o R, né? É que tu falou em inglês. Exato, Jarvis. Não, o Jerez é da Espanha. Ela tava promovendo tipo um evento de testes, né? E com vários pilotos jovens, assim, e o Ricardo foi o piloto que vai melhor nesse final de semana de testes, assim. E o Ricardo foi tão bem assim no final de semana de teste que a volta mais rápida desse final de semana é dele em 1 segundo na frente do 2º lugar, assim.
Então, tipo, é uma volta muito rápida mesmo, assim, sabe? Tipo, para neófitos, né? Ele já tinha uma idade, e daí o que acontece? E daí ele fica ali circulando como piloto de teste até ele entrar na HRT, a Hispânia Motor Racer lá, como é que era? E daí depois ele vai para Toro Rosso em 2012, e daí em 2014, finalmente, e o melhor resultado dele na Toro Rosso é tipo um 9º lugar, né? E daí, finalmente, em 2014, ele vai para a Red Bull quando aposenta o Mark Webber, né? Que daí ele fica lá como companheiro do Vettel e do tal. Só que na primeira corrida do ano, ele se qualificou e terminou a corrida em 2º lugar. Então, se a primeira corrida com a Red Bull naquele ano, ele já faz um resultado bem interessante, tá ligado? Então, ele mostra que ele tem uma garrafinha para vender. E claro, né? Primeira vez que um piloto australiano consegue subir no pódio em casa, que era um feito que o Mark Webber nunca tinha feito, sabe? Só que o menino também é azarado. E a FIA olha para ele assim, mas esse motorzinho aí de vocês aí da Red Bull tá com um probleminha aí. E daí, pum, capou o pódio do menino. Mas enfim, cara, o Ricardo, ele tem, tipo, sabe, muitas coisas legais, assim. Mas a principal delas, eu acho que... Eu vou pular aqui minha pauta, mas a principal dela é, tipo, uma vitória em Mônaco, tá ligado? Que é onde tem a nossa segunda imagem, Rodrigão. Por causa que no ano... em 2016, cara, foi, tipo assim, meio que o ano que ele começou a tretar de verdade com a Red Bull, né? O Nico Rosberg e a Mercedes, a gente falou no começo do podcast, né? Os caras mandando muito bem, correndo muito, com os carros muito regulados e tal. E era aquele ano, e o Verstappen, e o Ricardo conseguiu meter, tava muito bem correndo. E daí, pista chovendo e tal. O Verstappen já era companheiro de equipe do Ricardo. Ele já tava fazendo umas merda lá, porque não sabia dar ré no carro. Era tipo assim, e chovendo, Mônaco chovendo e tal. E, o Ricardo correndo bem. Red Bull chamou ele pro pit. Ele entra no pit e os caras não estavam nem com os pneus. Tá ligado? Daí, volta em 2º lugar, não consegue ultrapassar. Daí ele ficou puto com isso. Depois de uma outra corrida, ele ficou puto também. Na Espanha ele já estava puto por causa que a estratégia de pneus foi para o Verstappen, não foi para ele, e ele era o sênior. Daí em 2018 finalmente ele consegue vencer em Mônaco, e daí essa foto da comemoração na piscina, Rodrigão. Clássica comemoração da Red Bull, né? Clássica comemoração da Red Bull. E cara, assim, sei lá, tipo, ele faz em 2018 um último ano de Red Bull, assim, já mais dominado pelo Verstappen, mas assim, com, números interessantes para uma equipe que está em 4º lugar no grid, né, sabe? Tinha uma Ferrari, 2016 tinha a Ferrari correndo junto, 2017 estava o Alonso e o Kimi muito afinado, assim, a Ferrari muito competente para tentar tirar os pontos da Mercedes. Então, tipo, e ele pegou, ele foi bem numa época bossa da Red Bull, né? E eu acho que isso que é o importante, assim. E eu sei que tu falou do teu amigo lá da telemetria lá, não é teu amigo, né, mas do estilo de direção e tal, mas eu tenho um dado que pode também ser muito interessante. Todo motor que o Ricardo correu até chegar na McLaren era Renault. E agora o motor é Mercedes. Porque é o seguinte, a Red Bull tinha um motor Renault, e mesmo quando era aquele motor da Tag Heuer, que é o suíço, era Renault, tá ligado? Tipo Sim, assim, sim. era o motor Renault, só com outro nome. Então, e depois na Renault, que surpresa, mais um motor Renault. Então eu acho que isso também pode influenciar um pouco o piloto, que ele está acostumado com um estilo de equipamento já, né? A solução do Ricardo é ir para a Alpine, então. A solução do Ricardo seria para a Alpine, não tem nenhuma dúvida, sabe? Só que, claro, tipo assim, entre o Gasly e o Ricardo, sabe?
Sim. Tipo assim, tu sabe que o Gasly... tu sabe que o Gasly ele parece querer mais, né? Sim, é o cara que tá. É o cara que tá comendo grama, se precisar, né? É o cara que se fudeu pra caralho, porque assim, ó, o Gasly e o Ricardo, eles se fodem na Red Bull, entendeu? Uhum. Tipo assim, eles se fodem na Red Bull, porque a Red Bull é um... Eles destroem o que eles não querem. E o Horner decidiu que queria, tipo, o Verstappen, assim como o Toto Wolff decidiu que queria o Hamilton no lugar do Nico, tá ligado? Uhum. Só que o Nico conseguiu, tipo assim, com uma condição de, claro, carros competitivos e tal, conseguiu superar Se o superou. Hamilton num ano, né? Uhum. E o Ricardo, ele não conseguiu superar o Verstappen, tá ligado? Tipo assim, ele nos anos, ele, tipo, o Verstappen era um rookie que é melhor que ele em várias corridas, fazia mais pódios que ele e tudo mais, assim. Então, tipo, acabou que diferente do Gasly, que é jogado de um lado para outro, ele resolveu sair, porque, né, Sim. sabe? É, Vou para a Renault. No caso, o Ricardo, talvez essa comparação, assim, é interessante essa comparação, Ricardo versus Verstappen, né, e Hamilton versus Rosberg, né? Uhum. E aí talvez o Rosberg tenha mais talento que o Ricardo, né? Eu tenho Não, essa opinião. eu Assim, também acho, exatamente isso. E obviamente o piloto que não quer, não se contenta com essa situação de querer de ficar como segundo piloto ali, cara, né? O cara vai adiante, vai tentar a vida, né? Tanto que quando ele vem para a McLaren, né, a grande expectativa era que o Ricardo fosse o primeiro piloto, né? Até porque o Norris é bem mais jovem e tudo mais, né? Isso. E na prática a gente viu que o Norris, cara, dominou ele. E aí é o seguinte, né? A segunda vez que acontece isso com o Ricardo, né? Porque o Verstappen o Verstappen era o novato na Red Bull. O Ricardo já era o piloto veterano, digamos assim, dentro da equipe, né? E o Verstappen atropela ele, né? E agora acontece mais ou menos isso de novo com o Norris, né? E o Ricardo só conseguiu render bem na Renault. Só talvez seja um exagero, tá? Mas aqui pro argumento eu vou continuar com isso. Por causa que o companheiro dele de equipe não existia, né? Eu nem lembro quem era, cara. O companheiro dele, se eu não me engano, era o Rosberg. Eu tô procurando essa informação. Era o Rosberg, tá ligado? Tipo assim. Não o Rosberg, o Não. Hülkenberg. Ah, o Hülkenberg, tá. Entendeu? Eu ia dizer, o Rosberg já tinha se aposentado. Porra. Não, porque se fosse o Rosberg ele estaria fudido. Sim. Era o Hülkenberg, sabe? Tipo, Hülkenberg eterno, que ainda tá aí dando tá aí, né? Eu só tô confirmando se era o Hülkenberg mesmo ou era o Grosjean. Eu tô com essa dúvida nos dois. E eu não tô achando aqui na Wikipédia onde tá esse lugar. Aí é exigir demais da minha memória, cara. Não, a tua memória eu não tô tentando exigir, eu tô tentando exigir da Wikipédia. Aqui. O Nico Hülkenberg era o companheiro de equipe dele. Sabe, tipo, tu correu bem quando era contra tu correu bem. O primeiro ano dele contra o Vettel ele venceu, entendeu? Uhum. Só que daí contra o Kvyat ele foi, tipo, bem também. Só que contra o Verstappen ele sofreu. E agora contra o Lando ele tá sofrendo, que era um cara que conhecia o carro antes dele, né? Uhum. Conhece todo o ecossistema McLaren antes dele. E ele se perdeu, né? E na Renault ele se deu bem porque tava com o Hülkenberg, né, meu? Quem é o Hülkenberg na fila do pão, né? E daí tu pega as estatísticas, e daí, indo aqui pro final, tu pega as estatísticas do Ricardo, elas não são impressionantes para quem dirigiu 4 anos para uma equipe de meio de grid de ponta, né? É 8 vitórias, 3 pole, 15 voltas rápidas e 33 pódios. O cara tá acostumado com um nível e vai maior, para um outro nível muito mais baixo e impossível, entendeu, né, cara? E aí isso tudo que tu fala, cara, embasa esse nosso pensamento aí de que ele deu aquela recuada, assim, tipo, tô saindo, mas só esperando uma oportunidade de voltar.
Eu tô saindo, mas pra voltar, porque se vocês tiverem que botar algum piloto e estão pensando no Hülkenberg, vocês me chamam, tá ligado? Porque Exatamente. vocês estão completamente doidos daí. E aí aí já sou eu viajando agora pensando, né? A quantidade de pilotos novatos que tá se desenhando aí pro ano que vem, né? Uhum. Vai permitir com que daqui a pouco algum deles fracasse, né? Exatamente. E sobre um assento aí pra, pô, não deu, vamos trazer um piloto experiente. Ou ainda um piloto novato desses deu certo, mas o outro piloto vai deixar a Fórmula 1 e aí precisa de alguém experiente pra correr do lado do novato, entendeu? Cara, a Alpine tá uma bomba relógio. Né, a gente não tem como garantir, né, que Que o Ocon ou o nem o Piastri, Ocon nem o Gasly vão ser o Pierre. o grande cara, né? Porque assim, eles já estão há algum tempo ali, né? Eles não se gostam. Não é um equipamento de ponta, né? A Alpine briga para ser a melhor intermediária, né? Essa informação de que eles não se dão bem eu já não sabia, tá? Então, Eles não se gostam. Porra, claro que tu sabia, eu já dei essa informação 18 vezes aqui. Bom, então, como eu digo, a minha memória não dá pra confiar. Enfim, cara, é uma incógnita. O Ocon tem feito o trabalho dele ali, né? O Alonso, obviamente, é um cara mais técnico que ele, tá com 40 anos aí, mas é inegável a experiência e a técnica dele serem melhores, né? Uhum. Mas daqui a pouco tu vai ter dois pilotos médios, né? Tudo bem, o Gasly pode ter muita vontade de mostrar trabalho, né? Mas o cara também pode fracassar cheio de vontade, né? Pode fracassar cheio de vontade. E olha só, vai que, sei lá, a Aston Martin faz um ano bom. Sim. Sabe? Sim. E daí o pai do Stroll descobre que o filho dele é ruim. Que o Alonso tá indo muito bem com o carro e o filho dele não tá. Ele percebe que o problema ali era jockey. Isso. E daí, tipo, pô, quem sabe vão meter dois pilotos experientes aqui, Pô. Alonso e Ricardo. Nada impede. Daí eles se matam, obviamente, porque, né? Ô, meu, Mas, enfim. eu queria que a Aston Martin viesse bem no próximo ano, assim, cara, porque é uma das equipes que mais investiu dinheiro, tanto que estourou o teto, né? Exato. E o carro não veio, né? Não veio. Podia ano que vem aí não se apresentou pro trabalho. Podia ano que vem aí tá num patamar mais alto aí, brigando ali com Alpine e Alfa Romeo, né? Podia estar equilibrado, pelo menos, né? Tipo seria assim, interessante isso, né? Podia estar mais equilibrado, assim. Também acho que... Porque, assim, não acho que... Por exemplo, assim, agora, pô, 2023, próximo ano, ainda tem a Alfa Romeo. Mas vai que... agora que eu lembrei desse detalhe, vai que, tipo, a Sauber queira o Ricardo. Entendeu? 2023 ainda é o nome da Alfa, não é Sauber? 2023 ainda é Alfa. Ainda é Alfa. 2024 e 25 é Sauber. 26 é Audi. 26 volta. Então, aí, tipo assim, faz um sentido ter um espaço para o Ricardo em 2024, entendeu? Sim. Faz um sentido. Até porque, assim, pilotos que deixaram a Fórmula 1 aí nos últimos tempos, não tem nenhum cara que seria bom do tipo assim, pô, esse cara aí seria interessante que voltasse, né? Sim, o Vettel não, agora. e outra coisa, Vai ter assim, o às Vettel. vezes tu contrata um piloto para outra coisa. Eu acho que as pessoas que vão contratar o Ricardo, elas vão contratar o Ricardo para outras coisas. Tipo, vocês não vão querer ganhar corridas, vão querer poder fazer algumas poucas boas corridas no ano e ter um cara que, movimenta todo o teu ecossistema que dá dinheiro, né? Sim. E o Ricardo é este cidadão, né? O Ricardo é o cara que, porra, sei lá, tá no Texas e tá andando a cavalo, entendeu? Sabe? Ele é o cara que faz a alegria do patrocinador, né? É o cara que combina com o Drive to Survive. Exatamente. Bom, vamos pra volta rápida? Vamos pra volta rápida, com certeza, né? Drive to Survive é a casa do Ricardo, né? Pô. Primeiro, 2018, o Drive to Survive começa em 2018 e o Ricardo é tipo... É um dos protagonistas, né? Um dos protagonistas, né? Uhum. Enfim, vamos pra volta rápida, vamos falar um pouquinho do Alonso, porque o Alonso tá com aquela teoria da conspiração, a gente tá falando da Alpine, e a gente sempre fala do temperamento do Alonso aqui. Pô, o Alonso é um dos meus pilotos preferidos, tá ligado?
Pô, Mas o tipo assim, eu sei que o temperamento dele é tipo, ele é tipo meio. O- E não é fácil, né? o Alonso E é um dos meus pilotos preferidos dentro do cockpit. Isso, dentro Daí do pra cockpit. fora já tem um Não, caráter bem duvidoso pra mim. E o Alonso, assim, ele é um dos meus preferidos se eu considerar o grid atual, né? Ah, sim, É, sim. Principalmente se eu Sem considerar a dúvida. história, daí tá. Não, A não, não, história, não. É, no grid A atual. história, ele é só um personagem interessante, né? Inclusive, a gente estava falando ontem na abertura do joguinho da Fórmula 1, eu falei minha teoria, né, Rodrigão? Uhum. Eu acho que o Alonso só voltou da aposentadoria como se fosse uma escolha. Por escolha, nunca teria para correr, né? Mas forçou uma volta da aposentadoria porque ele viu o Drive to Survive, viu que a gurizada mais jovem tá pegando o gosto da Fórmula 1 e daí a fanbase é maravilhosa, né? Sim, sim. E ele quis mostrar assim, pô, essa gurizada paga um pau pro Hamilton, que é o meu nêmesis, porque ele considera, ele briga com o Hamilton muito mais que o Hamilton briga com ele, porque na real o Hamilton tá Sim, cagando pra ele. é meio que meio que a treta é o Alonso que tem a treta, né? O Hamilton Isso, só exatamente. administra a situação, né? E quem não tem notícia para publicar no site, pergunta pro Alonso coisas do Hamilton, né? Que é a coisa mais tradicional da Fórmula 1, né? E daí o Alonso pensou, cara, eu não posso, essas pessoas não podem achar que o Hamilton é o cara pica, tá ligado? E as pessoas não vão lembrar dos meus 2 grandes prêmios. Porque, claro, todo mundo lembra 2 títulos. Isso, meus 2 títulos. Todo mundo lembra do Schumacher, porque, né? Pô, quem não lembra do Schumacher? Quem não lembra do Senna? Quem não lembra do Kimi? Talvez, mas do outro Raikkonen lá. Pô, quem não... Mika Hakkinen. Porra, mais ou menos também lembra do Mika Hakkinen, né? Mas enfim. Mas o Schumacher é tipo uma grife, né? Sim. Porque Ferrari, né? Outra grife e tal. E, pô, os caras vão se esquecer desse humilde espanhol. Vou ter que aparecer novamente. Até porque é o seguinte, né? Ele ganhou 2 títulos com o Renault, né? Exatamente. E, pô, Renault... Tá, Renault é muito clássica na Fórmula 1, mas vai e volta... Não é uma grife, né? Vende o naming rights, né? Isso. Agora que muita gente não sabe. Vende só motor. Muita gente não sabe que a Alpine é Renault, né? E é isso aí. Não é. Enfim, vamos citar aí Ferrari, Williams, McLaren, né? São talvez as únicas 3 que. Esses dias eu ouvi um termo muito bom, cara. As 3. Como é que negócio que fala quando o cavalo é de raça, pedigree, puro sangue? Isso. As 3 que são puro sangue, que nunca venderam o nome, nunca foram vendidas, é a mesma equipe desde que foi. Desde que estreou na Fórmula 1, se mantém a mesma equipe, nunca correu com outro nome, etc, etc. E as outras todas tiveram uma salada de fruta aí em cada equipe, né? Exatamente, cara. Então, tipo assim, pô, o cara vê aquilo lá e, pô, como é que essa piazada não vai fazer vídeo no TikTok homenageando minhas vitórias? Porque é isso que acontece, tá ligado? Tipo assim, sabe? Porra, sou um coroa gato. Cara, como assim? E tem um vídeo muito bom que eu recebi, acho que foi tu que me encaminhou esses tempos, que é o Alonso passando no meio de uma faisqueira, assim, de Alpine. Tocando a música de Volta pro Futuro. E aí tocando a música de Volta pro Futuro, e aí quando ele sai da fumaça, assim, ele sai na Renault em 2006 lá. Cara, é muito pica, né? E, mas então tá, toda essa assim, cara, só pra fechar o assunto, só pra fechar o assunto Alonso, eu me esqueci o que eu ia falar, mas tá vindo, tá voltando. Ah, sim, lembrei. As tretas Alonso e Hamilton, né? Esses tempos o Alonso falou, né? Numa dessas aí que tu falou, né? Quem quer vender clique, quem quer vender notícia, vai lá e pede pro Alonso falar do Hamilton. Né? Exato. E aí o Alonso largou assim, tipo, porque o Hamilton tem 7 títulos porque em nenhuma das oportunidades ele tinha um companheiro de equipe para bater de frente com ele. E na real, tipo assim, aí o Hamilton postou uma foto no Twitter, quando o Alonso era companheiro do Hamilton no primeiro título, o Hamilton em primeiro no pódio e o Alonso em segundo, assim, o Hamilton dando um tapinha. E aquela foto é de 2007, que é o ano de rookie do Hamilton. Então o Hamilton de rookie botou o Alonso no bolso. Sim. Cara, se eu não me engano, é do Grande Prêmio dos Estados Unidos, que
que o Alonso estava lento e mandaram o Alonso ficar, tipo, dar passagem pro Hamilton. Tipo, você viu, tá lento. Tipo, se dá passagem pro Hamilton, o Hamilton passou, ele ficou muito puto com isso, tá ligado? Sim. Então, tipo, é uma vitória do Alonso, do Hamilton no Alonso, que o Alonso sente muito, entendeu? Sim, porque, Por pô, causa o cara é novato, tá virando mais rápido, né? E ainda a equipe manda deixar passar, porra. Cara, exatamente. Então, tipo assim, é meio que por isso que o Hamilton botou aquela foto, tá ligado? Uhum. Porque, tipo assim, meu, vai tomar no cu, tá ligado? Tipo assim, eu te bati nessa merda. Eu te bati com a McLaren, que nem era a McLaren mais genial, tá ligado? Que não era de 2008, que daí sim é a pica, né? Sim, sim. Então. Que inclusive eu porra, falei errado, né? Porque o ano que ele é campeão é 2008, né? exatamente. Essa foto aí de 2007, ele não era campeão ainda. E é muito engraçado por causa disso, assim, cara. O Alonso sente demais, tá ligado? Ele sente demais. E não tem o que fazer, tá ligado? Ele vai sentir, tá ligado? E é muito engraçado. Cara, assim, é muito engraçado isso. E o Alonso cara, o Alonso é isso, meu. O Alonso é uma teoria de conspiração ambulante, né? E até para voltar para a pauta aqui, por causa que daí o Alonso falando de teoria de conspiração, porque o Alonso daí, porra, ele acha que a Alpine tá fudendo o carro dele de propósito por causa que ele vai sair, tá ligado? E daí o Ocon e daí porque que o carro ele tem retirement, ele tem aposentadorias, não seria essa a tradução, tá ligado? Mas ele fica de fora. Ele corre bem um GP, no outro carro dá problema. Corre bem um GP, no outro carro dá problema. E daí ele tá achando já que já é de propósito, porque no Ocon nunca dá problema, tá ligado? Nos anos 90, diria que é quando fumou o motor. Isso. E nos anos 2000, diria que é pane hidráulica. Pane hidráulica. Tudo era pane hidráulica, né? Tudo era pane hidráulica. E ele acha que, assim, estão fazendo isso pro Ocon me passar no campeonato de pilotos. Ele passou, né? Sim. Mas é tipo... Pô, aqui, ó, nos últimos... Ó, eu vou abrir a tabela desse ano, ó. Ele tem 2, 3, 4, 5 quedas no ano, né? De carro e motor. E o Ocon tem 2. Sabe? Daí ele acha que é por causa disso, tá ligado? Então, tipo, porra... Quando eu tô bem, vocês querem que o Ocon me passe, vocês estragam meu carro. É corrida do Alonso, né? Alonso é uma doideira. Fica como notícia só isso aí, não vamos nem comentar. Não vamos nem comentar. Falando outra coisa que a gente vai ficar mais só como notícia e comentando pouco, é uma coisa de humor aqui. O comboio da Ferrari parado por causa que os arruaceiros lá da pró-ditadura lá estavam trancando as estradas. E daí o comboio da Ferrari ficou parado. Isso aí é piada pronta, né, cara? Tem coisa que só acontece com a Ferrari, né? Tipo isso aí, cara, isso aí é piada pronta, meu. Se tem uma equipe que tinha que estar nessa notícia, era a Ferrari. Então, tipo assim, é muito engraçado, porque, tipo assim, puta, e os carrinhos lá no comboio, daí fizeram uma escolta especial e tal, para os carros passar. E daí aparece gente para fazer escolta e abrir pista. É coisa incrível. Mas enfim, o GPzinho, o GP do Brasil vai sair, Rodrigão. Vai sair o GP do Brasil, dia 13 de novembro, GP de São Paulo em Interlagos. E, Rodrigão... Se não tiverem deixando os caminhões passar pro GP do Brasil, chama a torcida organizada lá do Galo ou do Corinthians, né? Gaviões ou a Galoucura. Ou a Galoucura, isso aí. Pelo que eu entendi, qualquer torcida do Brasil que tem uma ave como mascote, como símbolo. Daí passa por bloqueios e barreiras de idosos que tem... De idosos fantasiados para a Copa. Isso. É o quadro especial do... É o quadro especial daquele programa do Rodrigo Faro, do Vai Dar Namoro, só que é tipo assim, que é meu namorado militar, é isso que eles querem. Enfim, o GP de São Paulo, Rodrigão, GP de São Paulo, 13 de novembro, penúltima corrida do ano, 20 de novembro, última corrida do ano, e eu tenho uma informação, Rodrigão. Diga. Tem Sprint Race. Tem Sprint Race, cara, a gente tava na dúvida semana passada, né? Tem Sprint Race. E eu vi essa semana que vai ter, então, pô... Já tá aí um elemento para responder aquela tua pergunta, ou enfim, aquela tua dúvida
lá no início do programa, de se o GP do Brasil seria chato também, como foi o México, né? Só pelo fato de ter sprint race a gente já sabe que não vai ser, né? Porque ali já dá como a gente diz aqui no Sul, já dá um rebuliço, né? Já Os carros o têm um Qualify TL a já é menos. diferente, e aí tem a sprint, daí já larga com outro grid no domingo, então e a pista é boa, então, pô, tem tudo aí pra gente ter a reta final do ano aí com pelo menos esse grande prêmio bom. Não, e tem um TL a menos por causa da sprint race, né? Então, tipo... Tem isso aí. Então, também esse é um fato de importância, assim. Vamos para as tabelinhas? Vamos lá. Tabelinhas. Primeiro colocado, o Max Verstappen da Red Bull. 14 vitórias, 16 pódios, 416 pontos, Rodrigão. O menino tá consolidado, né? Tá um pouco consolidado. Campeão pra caramba, pra não dizer outra coisa. Exatamente. O campeão pra caramba fazendo um negocinho. Em segundo lugar agora, a setinha verde ali. Sérgio Pérez. Sérgio Pérez, duas vitórias e 10 pódios, 280 pontos, Rodrigão. Eu te atropelei porque tu deu uma travada bonita agora, Fanny, mas não tem problema. Vamos em frente, não te abala. Não tem problema. E caindo, o Charles Leclerc com 5 pontos a menos, 275, uma vitória a mais e 10 pódios também pela Ferrari. Em quarto lugar, louco para ultrapassar o Leclerc, 231 pontos e 7 pódios, George Russell, né? O menino George, que está fazendo uma temporada bem interessante. O cara que está atrás dele é o patrão, 216 pontos, 8 pódios, 0 vitórias, Lewis Hamilton, que ultrapassa o Carlos Sainz Jr. da Ferrari, que tem uma vitória e 8 pontos com 212. Daí a McLaren com o Lando Norris, 111 pontos, e o Esteban com 82. E não está aqui na nossa tabela, que nossa tabela só vai até 8, porque eu sou preguiçoso, mas embaixo ainda tem o Fernando Alonso. Cara, 2 comentários sobre essa tabela, né? Por favor. Não à toa os 2 cavalinhos estão descendo. Uhum. Né? Não, os cavalinhos Paraguai. E o outro comentário é o seguinte, cara, tu falou uma temporada interessante de George Russell. Cara, pra mim é uma ótima temporada de estreia na Mercedes. Numa equipe grande, né? Exatamente, numa equipe grande. Porque, ok, Hamilton no início da temporada ficou bem claro que ele estava testando peças. O carro do Hamilton, em muitas corridas, acabava sendo um carro experimental e o Russell tinha aquilo que já era consolidado, enfim, conseguiu pontuar melhor no início do campeonato. Mesmo assim, cara, ele tá na frente do Hamilton, né? Uhum. Então, pô, não é assim, né? E não só na frente do Hamilton, tá na frente de uma das Ferraris e com chance de buscar a segunda Ferrari. Ou seja, primeiro ano dele numa equipe grande, podendo terminar em top 3 da tabela, né? Então, assim, pô, acho que é uma ótima temporada de estreia dele, né? E o dia que Hamilton decidir se aposentar ou decidir deixar a Mercedes, né? Que eu não duvido que aconteça, né? Isso aí fica pra gente falar outro dia. Isso é pauta para quando acabar a temporada. Quando acabar a temporada, isso aí. Porque daí a gente não vai ter o que falar, daí a gente fala isso. Nós que somos nerds de super-heróis, né? Uhum. Tem tudo para George Russell assumir o manto da Mercedes, né? Quando Hamilton deixar de ser o piloto número 1. Né? Um piloto inglês para uma equipe inglesa piloto inglês pela equipe não inglesa, mas assumindo o posto de outro piloto inglês. Né? Essa é a questão. Exatamente. Bom, vamos para a tabelinha querida tabelinha do Campeonato de Construtores, ali em purpurina dourada, temos a Oracle Red Bull, 16 vitórias, 26 pódios, 696 pontos, Rodrigo Azevedo. Depois temos a Ferrari com 487 pontos, 4 vitórias e 18 pódios. A diferença de
vitória é absurda, Absurda, né? Mercedes, então, 447, 0 vitórias e 15 pódios para uma terceira equipe que passou a metade do ano rateando para conseguir boas colocações. 15 pódios é um feito maravilhoso. A Alpine faz uma coisa que é extraordinária, né? 153 pontos, 0 vitórias e 0 pódio, e está na frente da McLaren com 146, que tem um pódio, né? Quando é que foi esse pódio da McLaren, cara? Foi no GP. Te apertei agora, né? Tu me apertou. agora Foi eu o te Lando, ferrei, né? obviamente. Vamos adiante, deixa que eu pesquiso. Vai adiante. Não, foi o terceiro, foi um terceiro lugar aqui, ó. Foi o terceiro lugar na Emília-Romanha. Ah, tá. Tu me apertou, mas eu já tava com a tabela quase na mão aqui. Então, depois vem a Alfa Romeo Sauber, né? Futura Sauber novamente, 53 pontos e 49 pontos. Aston Martin e a Haas com 36 pontos. E aí, é isso. Essas são as tabelinhas do programinha, Rodrigo. E quer comentar alguma coisa? Não, eu ia dizer, dessa tabela aí a gente vê aquilo que a gente estava falando antes, né? Que é a disparidade ali das três grandes, né? Pro resto do grid. Né? Então, tudo bem, a Red Bull tá disparado na frente, mas mesmo assim, tá disparado na frente, mas a pontuação dela em relação ao segundo e terceiro ali é menor do que a diferença do segundo e terceiro para os demais. Isso, né? Exatamente. Então, se tu for pegar da Alpine para a Mercedes tem 3 vezes pontos. mais. 300 pontos mais. Então, aí fica bem evidente, assim, né? E aí a gente falou de segunda força, né? Da Alpine brigando pela segunda força e tudo mais. Ficou muito mais evidente agora que é só Alpine e McLaren, né? Até um tempo atrás aí a gente falava que a Alfa tava brigando ali e tudo mais, Alfa Romeo, né? E não, né? Duas ali brigando. Não, mas é um tipo de briga que é bem diferente, assim, não é um tipo de briga... Sim. Porque na Alfa, a gente tem que entender também que é o primeiro ano do Joe, né? Do Joe, Isso. E o Bottas fez uma temporada interessante, tá? Não fez uma temporada ruim, não. Fez uma Levou temporada nas costas o carro. Todos esses pontos aí, a maioria dele. Maioria não, com certeza a maioria dele, né? Tipo assim, acho que o Joe pontua tipo um 10º lugar, nono no máximo. Alguma assim. Coisa assim. Esse é o caminho dele, assim, então ele tem é um piloto num carro ruim fazendo tipo todos os 50 pontos, né? Sim. E ainda assim, tipo assim, e mesmo que a Alfa não seja uma equipe com a mesma qualidade de uma McLaren e de uma Alpine, ainda assim tá fazendo mais do que uma Aston Martin, que tem 2 pilotos pontuando. Sim. Enfim, cara, é isso que eu quis dizer lá no momento que a gente tava falando ali de Aston Martin, né? Que, tomara que venha aí como uma equipe mais forte aí pra brigar mais acima, mais na frente ali, né? Porque a própria McLaren ficou muito nas costas também do Norris. Aí a gente já falou de Ricardo aí antes e tudo mais, mas se tu for ver, desses 146 pontos aí, 111 são do Norris. Então, sim, 35 só foram feitos pelo Ricardo, né? E aí, mesma coisa acontece ali com a Alfa Romeo, né? A pontuação praticamente toda do Bottas. Mas é isso que acaba deixando de ter graça na reta final, né? O que tem de briga ainda aí? Segundo e terceiro, quarto e quinto. E mesmo assim não tem como, sei lá, o quinto pular para terceiro, né? Não tá embolado nesse nível, assim. Então acaba ficando muito, muito focado assim as brigas, sabe? E basicamente é isso. Sei lá, é tipo... A esperança que a gente tem para 2023 é um grid um pouquinho mais... As equipes um pouquinho mais equilibradas. Porque, tipo assim, é triste a gente ver a corrida ali pela frente, mas assim, tipo... Dependendo do carro, dependendo da disputa que estiver rolando, a gente sabe o que vai acontecer, porque a diferença dos carros é muito grande, né?
Então, tipo, entre elas, assim, sabe? Sei lá, que eu queria assim, que a Williams tivesse pelo menos uma melhora de uns 40%, a McLaren uma melhora de pelo menos uns 20%, e daí a Alfa uma melhora de uns 30%. Então ia ficar todo mundo mais... Não, para todo mundo ficar nivelado, aí a Williams ia ter que ter uma melhora de 112%, né? Mas enfim, que é uma coisa um pouquinho mais equilibrada. Bom, Rodrigão, é isso. Eu sempre falo que a pauta vai ser curta e o podcast se estende, porque a gente põe teses e teses e mais teses, porque a gente é isso, somos tesiadores, né? A gente está acostumado com um outro podcast de onde a gente vem, que a gente tinha que ficar horas tecendo teses e comentários e outras alegrias, né, Rodrigão? Ô, Rodrigão, próxima semana a gente ainda não sabe da agenda, né? Mas não sabemos da agenda, mas vai ficar entre quarta e quinta-feira. Né? Mas é quarta e quinta-feira ali, vocês fiquem ligados. O assunto da próxima semana, claro que vai ser o GP de São Paulo, mas algumas noticiazinhas interessantes que surgirem no caminho. Certo, gurizada? Bom, lembrando vocês aí que estamos aqui na TV Roxinha, mas depois lá na Vermelhinha, esse vídeo vai estar completaço para vocês. E no Spotify, que é o sistema de áudio verdinho, ele vai... Isso aí não tem problema falar. Isso aí não dá strike. Ele vai estar disponível o podcast em breve, eu acho que na sexta de manhã você já pode ouvir isso. Então já é show também. E nas outras plataformas. Certo, Rodrigão? Beleza, e quem curte aí um joguinho, um game, acompanha a gente também no F1 Manager, né, no Jogando Coisas e no canal Carreteiro. Exato. Jogando Coisas na roxinha, canal Carreteiro na vermelhinha. E quarta e quinta-feira, sempre um dia o game, no outro dia o podcast. Geralmente podcast na quarta, game na quinta. Essa semana a gente inverteu. Semana que vem devemos voltar ao normal. Então, quem quiser também acompanhar aí a nossa saga com a Aston Martin, né? Aston Martin aí que já antecipamos antecipamos a ida do Alonso para Aston Martin. Isso. E postergamos a aposentadoria do Vettel, que ainda tá lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas estamos sofrendo com a Aston Martin aí, porque é uma carroça. Compra-se piloto, tá? Essa é a coisa. E tivemos umas voltas interessantes na última corrida, né? Verdade. Final emocionante, inclusive, né? Um final de estamos ganhando tempo, é isso aí. Olha aí. Algum entretenimento sempre rola, né? É sempre isso aí. Rola. Então tá, Rodrigão. Beleza? Até a semana que vem. Um beijo em vosso coração, um beijo no coração dos ouvintes e vrum, vrum, fui. Tchau.